As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Vamos então ao vivo a nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. As ciclovias e ciclofaixas são opções para quem decide adotar a bicicleta como meio de transporte ou mesmo para o lazer. E em Vitória, a faixa que deveria ser exclusiva e oferecer mais segurança aos ciclistas nem sempre é respeitada. O resultado? Vários acidentes. Detinha é uma apaixonada pela magrela. Dificilmente tira o carro da garagem. Faz quase tudo sobre duas rodas. Ganha tempo e também qualidade de vida. Bicicleta, para mim, significa liberdade, né? E me dá o direito de eu me deslocar pela cidade. Não polui, não te estressa, não paga gasolina, não paga IPVA. E você consegue fazer uma relação com a cidade, tanto a nível de outros amigos, quanto o seu olhar para com a cidade quando você está de bicicleta é diferente. Em Vitória existem 29 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. O jeito mais seguro de se deslocar? Nem sempre. No final de outubro, a jornalista Luísa de Sá foi atropelada na Vila Rubim. Mesmo sinalizada com cones, um taxista invadiu a ciclofaixa e atingiu a jovem. Ela fraturou o braço e a costela. Imagine então o que não acontece numa via sem essa indicação a mais. Na Serafim Derense, flagramos vários carros no espaço destinado às bicicletas. Eu tô com um problema aqui, eu só fui buscar um documento e esses negócios aqui. Mas você reconhece que não poderia parar aqui? Sim, reconheço. É só para deixar o passageiro ali. Já tá saindo, não vai demorar? Não, acabou já. Não poderia parar lá do outro lado? Não, eu tô... Mesmo onde tinha calçada, muitos pedestres preferiam andar pela ciclofaixa. O risco de acidentes era grande. Mas é pressa demais. Entendeu? Pode subir aqui para andar? Não pode, porque às vezes tem buraco também e também é muito, a gente às pressas não vai subir em cima da calçada. Mário aproveitou o dia para fazer um passeio de bicicleta pela capital e encontrou muita dificuldade. Ainda corremos bastante risco com ônibus, com pedestres, com carros. Ainda tem que tomar muito cuidado aqui na ciclofaixa mesmo. Fora desses espaços, a vida do ciclista é ainda mais difícil. Mesmo levando crianças, as bicicletas são espremidas pelo ônibus, um perigo. São situações que Detinha enfrenta todos os dias. O ciclista, ele precisa não só ocupar o meio da faixa, mas sinalizar. Ele não pode ter imprevistos. O motorista, quando ele vê um ciclista sinalizando, ele respeita esse ciclista mais. Desde 98, as bicicletas são consideradas veículos e, assim como as motos, elas têm o direito de circular pelas vias junto com os carros. Devem ocupar uma faixa inteira e, ao ultrapassá-las, os motoristas devem dar 1,5 metro de distância, mas a realidade é bem diferente e o resultado não poderia ser outro. No ano passado foram registradas 12 mortes de ciclistas por atropelamento no estado. A maioria deles passava pelo cantinho da rua, seja por não conhecer as leis ou por medo de encarar o trânsito. Nós temos que trabalhar diretamente na educação do cidadão, na educação da criança, na educação do condutor, um trabalho de conscientização do compartilhamento e do respeito de todos na via. Então, esse trabalho de campanha e conscientização é muito importante para que as pessoas entendam, o condutor entenda que nós somos responsáveis pelos mais fracos na via. Pedestre, ciclista, e nós temos que ter esse sentimento de gentileza, de responsabilidade e de comprometimento com o outro. Há um ano, Detinha ensina os ciclistas a circularem com mais segurança no trânsito. O nome não poderia ser outro, é uma Bike Anjo. Um trabalho de formiguinha, mas que faz toda a diferença. A gente precisa de educação no trânsito, a gente precisa mais respeito e a gente precisa que as pessoas entendam que a bicicleta é um veículo. E ela, como um veículo, eu tenho todo o direito de trafegar no meio da faixa. Você com certeza já ouviu falar de bala de café, bombom de café, drinks. Mas e talharim de café, você conhece? Uma família de Venda Nova do Imigrante na região serrana do Espírito Santo aposta na novidade para atrair os turistas.
É nessa pequena indústria de massas em Venda Nova do Imigrante que Ana Venturim e sua equipe realizam seus experimentos com alimentos. Ousada e criativa, a empresária dispõe tempo e energia na criação de produtos variados e diferentes. Um dos que chamam a atenção de quem passa por aqui é o talharim feito com café. A ideia foi trazida de Minas Gerais. Eu acho que vem primeiro de gostar do que faz, do amor, né, pelo trabalho, e depois também porque eu sou louca por comida. Quando eu experimento um sabor novo de sorvete, eu penso se aquele sabor não poderia virar um biscoito ou um macarrão ou uma coisa assim. Além do café, Ana e a equipe também desenvolveram massas com outros sabores. Eles produzem macarrão de gengibre, pimenta, fubá, abóbora, beterraba, espinafre e massa integral. Também fazem outros produtos, como doces, bolos, salgados e pães variados. A maioria dos ingredientes utilizados no preparo vem do sítio da família. A produção de macarrão de café é artesanal. O produto tem sabor e aroma que lembram suavemente a bebida. Os ingredientes são simples: farinha de trigo, café, limão, azeite e ovos. Esse daqui é o prato pronto, de talharim feito de café. O macarrão tem uma tonalidade escura, parecida com a bebida. O cheirinho também é característico. Agora eu vou experimentar para ver como que é o sabor. Dá para sentir o gosto do café, mas sem perder a característica de massa, de macarrão. Olha, muito bom. A família Venturim descende do primeiro imigrante italiano a chegar em Venda Nova. Eles sobrevivem do agroturismo e fazem questão de manter viva as tradições italianas. A família fabrica massas há cerca de 4 anos. Por dia, são produzidos 10 quilos de talharim. O café utilizado na fabricação de vários produtos é cultivado pela própria família, que planta, colhe e faz o beneficiamento do produto. Nós começamos pelo biscoitinho de café, bombom de café, cookies de café, talharim, e estamos com mais outras ideias aí para o café. O Espírito Santo abriu a turnê brasileira de Paul McCartney. O ex-Beatle levou milhares de fãs apaixonados ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Esbanjou simpatia e não economizou no português. Finalmente, o momento tão esperado. Era difícil acreditar que ele estava ali e tão pertinho. Como bom inglês, Paul McCartney foi pontual. Começou o show às 9 horas da noite e surpreendeu os capixabas. Treinou bastante e não economizou no português. Esta noite vou tentar falar pouco de português. Mas mais inglês. Uma noite para entrar para a história. O eterno Beatle lembrou sucessos junto com John, George e Ringo. Canções que sacudiram o mundo do rock e que até hoje embalam gerações. Também animou os fãs com músicas dos novos álbuns. O público deu um show à parte, tudo na ponta da língua, e fez bonito com as luzes dos celulares. Parece ter ido embora, a plateia faz coro. Foi de arrepiar. Ele então volta com a bandeira do Brasil e pergunta: vocês querem mais? É claro que sim. Horas de apresentação, que seja apenas a primeira. Obrigado, Vitória! Te vejo da próxima vez!
Seja bem-vindo, Paul, o show Popô. Paul McCartney já está no Rio de Janeiro, onde se apresenta amanhã na Barra da Tijuca. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta a São Paulo com você. Uma boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Obrigado, Adriana. Boa noite para você também e até amanhã. Nós voltamos com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Auxílio moradia para juízes divide opiniões aqui no estado. Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim faz campanha para incentivar doação. E ainda as emoções de uma noite histórica com o show de Paul McCartney. A decisão do Conselho Nacional de Justiça de oferecer auxílio moradia no valor de mais de R$4 mil para juízes, procuradores, desembargadores e promotores está sendo bastante criticada. Aqui no Espírito Santo, até quem está afastado do cargo teria direito ao benefício. 3 quartos, suíte com banheira, uma sala enorme e uma varanda com vista privilegiada. É um apartamento como esse de 290 metros quadrados, localizado em uma área nobre de Vitória, que os juízes capixabas poderão alugar quando começarem a receber o auxílio moradia de R$ 4.377,73 do governo estadual. O dinheiro também poderá ser usado para parcelar a compra de imóveis no local em que o magistrado mora. A Lei Complementar número 35 estabelece que o Estado forneça moradia para todos os juízes brasileiros. Como o Espírito Santo não possui residência oficial, o Conselho Nacional de Justiça optou pelo auxílio moradia. Se todos os que tiverem direito solicitarem o benefício, o custo aos cofres capixabas pode chegar a R$ 2.900.000 por mês. O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo foge da polêmica e argumenta que o benefício está previsto em lei. O auxílio moradia está previsto na Lei Complementar número 35 de 1979 e à época foi estabelecida uma política salarial de benefícios para a magistratura nacional. No estado do Espírito Santo, até recentemente, não era pago esse benefício à magistratura. Entretanto, em decorrência de uma liminar concedida pelo ministro Fux, do STF, o Tribunal de Justiça Estadual determinou o pagamento para os magistrados capixabas. Apesar disso, a categoria possui outras vantagens exclusivas, como 60 dias de férias, uma série de gratificações e um salário bruto de cerca de R$ 25 mil. Quem recebe a verba não precisa prestar contas. Até mesmo Valci Ferreira, conselheiro afastado do Tribunal de Contas há 7 anos, por suposto envolvimento em casos de corrupção, solicitou o auxílio e deve receber. Nas ruas, o sentimento é de indignação. Eu acho que tem tanta gente que está precisando, né? Fora o que eles já ganham. É complicado, né? Um absurdo um negócio assim, quando tem tanta gente aqui não tem onde morar, precisa aí de uma ajuda de prefeitura, de um aluguel social e não consegue nada. Esses caras aí morando aqui com casa própria receber um negócio desse aí, que tem pessoas que não ganham isso. Eu acho válido, porque tem auxílio, o juiz, ele faz mais do que um deputado, do que um senador, entendeu? E o auxílio moradia do deputado ou senador é bem maior do que o auxílio de um juiz. Para mim é uma vergonha. Por quê? Por que é uma vergonha? Bicho? Um salário de R$ 724, você dá auxílio moradia a juiz? E em entrevista ao repórter Sérgio Rangel, o presidente da OAB no Espírito Santo, Homero Mafra, fez duras críticas ao auxílio. Confira. Esse auxílio moradia não é aumento disfarçado. Não seria mais lógico colocarmos na pauta de discussão para a própria população brasileira, para os nossos parlamentares, a necessidade ou não de aumento salarial, de aumento de vencimento para esses poderes? Esse subterfúgio é muito perigoso. Como eu posso clamar por moralidade pública no momento em que
esse auxílio moradia, que é pago indistintamente a todos, independentemente do local ter ou não ter residência funcional. Como eu pago auxílio moradia àqueles que residem já nas comarcas, aqueles que têm seus imóveis próprios. A AGU, Advocacia Geral da União, se insurge contra esse auxílio moradia, contra esse aumento apelidado de auxílio moradia e busca reverter essa decisão no Supremo. Eu acho que seria bom para todos os poderes, seria bom para a sociedade brasileira. O tráfico de drogas pode ter sido motivo de uma tentativa de triplo assassinato em Vale Encantado, Vila Velha. A repórter Francine Leite tem as informações. Os 3 rapazes de idades entre 21 e 31 anos estavam ao lado deste campinho de futebol na praça do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Os amigos estavam conversando quando um jovem que estaria de boné e camisa preta chegou atirando. Segundo a polícia, apenas um dos rapazes era o alvo dos tiros, mas os 3 foram baleados na altura da perna. A tripla tentativa de homicídio aconteceu por volta das 8 horas da noite. Neste horário, a pracinha estava cheia, tanto de crianças quanto de adultos. Na hora dos tiros, aqui no campo de futebol, estava acontecendo um treino do time feminino do bairro. Houve pânico e correria. Na manhã seguinte, na pracinha de Vale Encantado, ninguém quis comentar sobre o crime. A polícia acredita que a motivação seja o tráfico de drogas. Uma câmera de vídeo monitoramento instalada na pracinha pode ajudar nas investigações. E a seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta daqui a pouco com mais notícias para você. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias para a gente lá do sul do estado. Boa noite para você, Ramon. Olá, Adriana, boa noite para você também. Olha só essa história, um jovem de 23 anos foi executado no meio da rua e a morte chocou moradores aqui de Cachoeiro. A polícia prendeu um dos suspeitos do crime, o outro pode ser o padrasto do rapaz. Antônio Evandro Rodrigues de Lima, conhecido como Ceará, é acusado de participar do homicídio do jovem Yuri Moreira de Melo, de 23 anos. A polícia também apreendeu o carro e a arma utilizados no assassinato. Não há dúvida de que o padrasto é o mandante e de que há a participação do Antônio Evandro, vulgo Ceará, que realmente é oriundo do estado do Ceará, no qual já respondeu por outros crimes, inclusive por tentativa de homicídio. Há uma controvérsia entre o Antônio Evandro e o senhor Paulo Onhas. O senhor Paulo afirma que contratou o Antônio Evandro para executar o crime e que não sabe exatamente de qual forma o Antônio Evandro promoveu a execução desse crime. Já o Antônio Evandro confirma haver concorrido para o crime, mas afirma que foi contratado apenas para dirigir o veículo empregado no crime e fornecer esse veículo. Segundo Antônio Evandro, o executor do crime seria o próprio padrasto, o senhor Paulo Onhas. Yuri foi assassinado no dia 16 de outubro, no meio da rua, na Avenida Jerônimo Ribeiro, bairro Amarelo, enquanto seguia para o trabalho. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite e chocou a população. O jovem foi alvejado com 6 disparos e morreu no local. Yuri e o padrasto não tinham um bom relacionamento e mantinham um histórico de violência. O jovem, inclusive, tem passagem pela polícia por ter agredido o padrasto com uma faca. Eles brigavam toda vez que Paulo bebia e ficava agressivo com a esposa, que é mãe de Yuri. Segundo consta, sim, havia uma violência doméstica intensa e o Yuri intervinha em favor da mãe nesses episódios de violência. Numa breve pesquisa, nós identificamos 3 ocorrências de violência nas quais eles se envolveram. De acordo com o titular da Delegacia de Crimes contra a Vida, o padrasto confessou que mandou matar o enteado e pagou R$5.000 pelo serviço. Já Ceará, depois de ter confessado o crime, mudou a versão e disse que não é o autor dos disparos. O padrasto vai responder ao processo em liberdade. Bom, de acordo com o delegado titular da Delegacia de Crimes contra a Vida, o inquérito será concluído em até 9 dias.
E o Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim está realizando uma campanha para incentivar a doação de sangue. A ação continua até o próximo dia 29. A ação é realizada todos os anos em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro. Com os estoques abaixo do normal, a campanha vem como incentivo para doadores e para quem ainda não é cadastrado para se tornar um. Podem doar pessoas que têm entre 16 e 68 anos, que estão bem de saúde, não têm doenças crônicas, pessoas que têm estilo de vida saudável e trazer o documento oficial com foto, ter acima de 60 quilos e não pode ter tido hepatite, né, depois dos 10 anos de idade e outras doenças que a gente avalia aqui caso a caso. Em média, são 550 doadores que comparecem periodicamente. A expectativa é chegar a pelo menos 800 esse ano durante a campanha. Para reforçar o estoque para o final de ano, porque uma doação ela pode salvar até 4 vidas e doando hoje, o sangue só está liberado para o uso daí 4 dias. Então, numa situação de urgência e emergência, não tem como esperar esses 4 dias. Por isso, a gente reforça o estoque antes do período de férias, para as eventualidades de urgência que porventura vier a acontecer, nós tenhamos sangue para atender. Para que o estoque fique normalizado, seriam em média 35 doações diárias. Hoje, o banco de sangue passa por uma carência muito grande. Por dia, somente cerca de 3 a 4 doadores se disponibilizam para a doação. E com a chegada das festividades de fim de ano, aumenta o número de necessitados devido a um aumento no índice, principalmente de acidentes. A capacidade de armazenamento de sangue aqui no Banco de Sangue da Santa Casa é cerca de 900 bolsas que ficam armazenadas nessas geladeiras. Aqui a gente tem a geladeira onde é guardado o sangue O positivo e O negativo. Um exemplo da precariedade está aqui, olha, somente 4 bolsas de sangue O negativo. Durante o período da campanha, os doadores estarão recebendo camisetas personalizadas e outros brindes. Vivian veio doar pela 5ª vez. Vai doar 430 ml. Por que você resolveu ser doadora? No início foi por causa da faculdade. Uma campanha que a faculdade está fazendo com a Santa Casa. Eu aconselho quem está assistindo para vir também fazer a doação. Sou doador há 10 anos, dou por quem é que ele precisa, que um dia a gente pode precisar também. Não dói nada, é uma picadinha de nada, a doação dura 5 minutos e com esses 5 minutos você pode salvar 4 vidas. E o atendimento no Banco de Sangue acontece de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Aos sábados, de 7 horas da manhã às 11 horas. As doações em grupo, como por exemplo faculdades ou empresas, também podem ser agendadas pelo telefone DDD 28 2101 2123. DDD 28 2101 2123. E com as festas de final de ano, chegam as promoções do comércio. Hora de muita gente limpar o nome e garantir o crédito. Mas como fazer para sair do SPC? Confira nessa reportagem. Muita gente ainda tem o nome nos órgãos de proteção ao crédito. Só em Cachoeiro de Itapemirim, 1.550 inadimplentes buscam limpar o nome. Quem não se lembra onde está a dívida, pode procurar a CDL. Aqui a gente tem toda a informação de SPC e Serasa juntos. E aí aqui ela vai retirar, né, esses nomes das empresas onde ela tem a inadimplência, procurar essa empresa e fazer a negociação. Doroteia é comerciante, já tem sua estratégia para ajudar o cliente a negociar uma dívida e limpar o nome. Olha, quando o cliente ele chega na loja para ele já querer resolver o problema dele, já é um grande passo. Então nós fazemos a nossa parte, que é facilitar da melhor forma que a gente puder. É interessante para nós e para o cliente também que haja esse retorno, que haja essa solução, né, para o problema. Mesmo com os altos índices de inadimplência, muitas empresas ainda não são conveniadas aos órgãos que asseguram uma consulta dos novos clientes. Sem estes dados, o risco de ficar sem receber aumenta bastante. Quando você faz uma consulta, você sabe se a pessoa está devendo aqui em Cachoeiro, no norte do estado, no norte do país ou no sul do país, a informação ela é completa. E nesta época do ano, as empresas estão mais flexíveis para negociar uma dívida. Já as financeiras estão de olho nos devedores que estão perto de passar a data limite de nome restrito, que é de 5 anos.
Então, ela oferece condições especiais, como, por exemplo, o perdão de parte dos juros ou até mesmo a totalidade dos juros. Ela concede prazos para que a pessoa consiga quitar aquele débito também. E aí, quando ele faz a negociação total da dívida, né, de todo o montante, o nome é retirado da base de dados de SPC e Serasa imediatamente. E já que a época é tão propícia para renegociar as dívidas, os especialistas alertam. O crediário, antigo e velho companheiro de quem quer comprar a prazo, está mais em moda do que nunca. É uma ótima oportunidade para vender mais e fidelizar os clientes. Eu tenho cliente de uns 8 anos que é fiel ao crediário. Então, a loja que tem condição, o comércio que tem condição de ter um crediário próprio é interessante. Bom, por hoje é só. Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite para você e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã. E no próximo bloco a gente volta a falar do show histórico de Paul McCartney no Espírito Santo. O Hora News volta já. Vitória vai sediar do dia 22 ao dia 29 deste mês o 23º Campeonato Mundial de Pesca Oceânica. O evento será organizado pelo Yacht Clube do Espírito Santo. Essa vai ser a primeira vez que o Campeonato de Pesca Oceânica será realizado na América. As águas escolhidas para essa disputa foram as de Vitória, que terá o Yacht Clube do Espírito Santo como sede da competição. O 13º Campeonato Mundial de Pesca Oceânica deve trazer ao Espírito Santo, entre atletas, dirigentes e familiares, pelo menos 150 pessoas vindas de fora. Já confirmaram presença 12 delegações: África do Sul, Alemanha, Angola, Áustria, Brasil, Egito, Espanha, França, Itália, México, Suíça e Senegal. Esses são os países que estarão presentes para a competição. O principal objetivo é transformar Vitória em um destino turístico no mundo da pesca oceânica esportiva. O Espírito Santo já é reconhecido mundialmente por ter capturado o maior marlin azul da história. Em 1998, Paulo Amorim pescou um marlin com 636 quilos. E nós voltamos a falar do show do cantor e ex-Beatle Paul McCartney. E esse foi o assunto da nossa enquete da semana e nós queremos saber a sua opinião. Você acha que o Estado está preparado para receber grandes shows internacionais? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Histórico e inesquecível. Assim foi o show de Paul McCartney na noite de ontem no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O ex-Beatle levou os fãs ao delírio e desde o início da tarde, os Beatlemaníacos eram pura ansiedade. Para Jaqueline, ver o ídolo de perto é um presente. E é mesmo, presente de aniversário. Não tinha chuva que atrapalhasse. Já tenho a capa, já vim prevenida. Nem chuva, nem sol, nem nada vai impedir de ver o Paul hoje. A fila na frente do Kleber Andrade era grande. Gente que chegou cedo para não perder nenhum detalhe. Nesse grupo aqui tem gente do estado inteiro, são mais de 20 pessoas que se organizaram já tem mais de um mês para chegar aqui ao estádio Kleber Andrade. Está tudo preparado e eles estão bastante afinados. Vamos começar aqui, chega aqui. Qual que é a expectativa para hoje à noite? Como é que tá o coração? O coração está a mil, vai ser um show emocionante. O que eu estou feliz é que tem gente de todas as idades. Tem jovem de espírito, de idade não muito jovem, mas jovem de espírito. Então isso é que é legal. Todas as idades para esse maravilhoso evento que nós vamos ter hoje. Agora fala um pouquinho do grupo, tem gente aqui de todas as... Tem gente de São Gabriel da Palha, de Vitória, de Vila Velha, de Cariacica, então tem de Linhares, então tem gente
São Gabriel da Palha e a Vila Valério, nosso grupo, um pouquinho de cada canto. É o coração do Espírito Santo, todos juntos para esse grande momento com o povo. E tinha bitomaníaco de todas as idades. Aos 9 anos, essa é a 5ª vez que Gabriel assiste a um show de Paul McCartney. É fã de carteirinha. O show vai pra cá. Foram vendidos mais de 30 mil ingressos. Parte do trânsito na BR-262 foi interditado. Foi montado um forte esquema de segurança e equipes de apoio estavam de prontidão. Os portões foram abertos antes das 5 da tarde. Todo mundo se apressou para pegar o melhor lugar. Finalmente, o momento tão esperado. Era difícil acreditar que ele estava ali e tão pertinho. Como bom inglês, Paul McCartney foi pontual. Começou o show às 9 horas da noite e surpreendeu os capixabas. Treinou bastante e não economizou no português. Esta noite vou tentar falar um pouco de português. Mas mais inglês. Uma noite para entrar para a história. O eterno Beatle lembrou sucessos junto com John, George e Ringo. Canções que sacudiram o mundo do rock e que até hoje embalam gerações. Também animou os fãs com músicas dos novos álbuns. O público deu um show à parte, tudo na ponta da língua, e fez bonito com as luzes dos celulares. Quando Paul parece ter ido embora, a plateia faz coro. Foi de arrepiar. Ele então volta com a bandeira do Brasil e pergunta: vocês querem mais? É claro que sim. Foram 3 horas de apresentação, que seja apenas a primeira. Thank you, obrigado, Vitória. Te vejo da próxima vez. Seja bem-vindo, Paul. O show focou. O Guará News Espírito Santo fica por aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.